Digam, até Deus ficou admirado. Como é que pode isso? Será que Deus pode ficar admirado com alguma coisa? Será que Deus pode se surpreender com alguma coisa? Pode. Sabia? À luz do texto que eu vou compartilhar com vocês, vocês vão entender. Vamos falar sobre um personagem, um centurião. Centurião, ele era um oficial do império, um oficial romano. Meus amados, e em algum momento acontece que um de seus servos adoece. E essa enfermidade, ela é terminal. Ele está para morrer, diz o texto sagrado. Agora, a palavra vai dizer que este centurião vai fazer algo que vai mudar completa e radicalmente a história deste seu servo. E é aqui que eu quero compartilhar com vocês. Jesus se admira da atitude deste oficial. Ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele. Voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Que fé, eu pergunto para vocês essa noite, que fé era essa? A ponto de Jesus se maravilhar, se surpreender com tamanha fé. Porque não era uma fé comum, normal, natural, porque Jesus simplesmente ficou extasiado. Ele afirmou dizendo que nem toda a nação ele encontrou uma fé como aquela. Então, o que tinha de tão especial nessa fé? Quais eram as características dessa fé que levou Jesus a ficar maravilhado, espantado? Porque Jesus simplesmente fica espantado, porque por onde ele andou, e olha que ele andou longe, ele não encontrou uma fé como aquela. Aquela fé era única, era singular, era especial. E vamos entender por que essa fé era tão, mas tão preciosa. Diz o texto sagrado que este centurião, este oficial do império, este oficial romano, ele ouviu falar de Jesus. Começa aqui, preste atenção para você não perder. Começa aqui, a caminhada para a gente entender. Ele ouviu falar de Jesus, diz o texto sagrado. Certamente ele ouviu falar dos milagres, das maravilhas, dos grandes sinais e prodígios operados por Jesus. Certamente ele ouviu falar da bondade, do amor e da misericórdia de Jesus. Então diz o texto sagrado que ele manda chamar Jesus. Ele era do alto escalão. Ele era um centurião.
Ele tinha poder e autoridade nas suas mãos. Ele podia fazer qualquer coisa que quisesse. Mas ele se vê diante de uma dificuldade que ele não podia sanar. Ele se vê diante de um aperto, de um impasse que estava além da sua capacidade. Porque ele não podia curar o seu servo. Ele não podia colocar a mão sobre a cabeça do seu servo e ordenar que ele fosse curado. Porque ele podia dar ordem aos seus soldados, aos seus subalternos, aos seus oficiais, mas ele não podia curar o seu servo. Então, ele manda chamar Jesus. Ele, como oficial, como alguém investido e revestido de poder e de autoridade, ele podia ter mandado chamar a feiticeira. Ele poderia ter mandado chamar a vidente, a cartomante. Ele poderia ter se prostrado diante dos deuses do império, porque o império tinha uma centena de deuses, de ídolos. Ele poderia ter se dobrado, se curvado diante dos seus deuses, mas ele não o fez. Ele mandou chamar Jesus. Amém? Vocês acham que ele não podia? Ele podia ter pegado outro caminho. Ele podia ter tomado outra estrada. Ele podia ter procurado uma outra alternativa. Mas ele não o fez. Mandou chamar Jesus. Nessa noite, eu estou vendo o rostinho lindo de vocês, mas eu não sei o que se passa dentro de vocês. Ele sabe o que se passa dentro de vocês. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe as suas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas amarguras. Ele sabe qual é o foco central do teu problema. Ele é poderoso para te ajudar essa noite. Ele é poderoso para resolver, para sanar essa noite o teu problema. Amém? Mas faça como esse homem fez. Quanta gente, meus amados, que diante do aperto existencial da sua vida, não fazem como este homem fez, de chamar por Jesus, clamar, rogar, suplicar pela presença maravilhosa de Jesus. Eles preferem pegar outros caminhos, outras estradas, outras alternativas, menos mandar chamar Jesus. Mas este centurião, ele mandou chamar Jesus, porque ele sabia que Jesus podia fazer alguma coisa, que Jesus era poderoso, era tremendo para fazer a obra. Amém? Ele era amável. Ele era uma pessoa do bem. Ele era uma pessoa que ajudava todos quantos pudesse. Ele estendia a mão, ele socorria. E Jesus sabia disso. Da humildade, da gentileza, da generosidade, da amabilidade daquele homem. E agora ele está diante de uma situação que está muito além das capacidades e das condições humanas, terrenas,
apenas dele. E ele mandou chamar Jesus. E Jesus vai para a sua casa. Eu quero perguntar para vocês aqui essa noite. Se Jesus essa noite olhar para dentro dessa casa, mais especificamente para dentro do teu coração, o que ele vai enxergar? O que ele vai encontrar? O que será que ele vai achar? O que será que ele vai encontrar dentro do teu coração essa noite? Raiva! Ódio! Rancor! Mágoa! O que ele vai encontrar essa noite dentro do teu coração? Eu te pergunto. Ele pensou o seguinte: eu, sendo indigno, tenho poder e tenho autoridade, tenho homens sob o meu comando. Eu digo para eles fazer e eles fazem. Imagina Jesus, uma ordem de Jesus se realizará no mesmo instante. Se eu, entendam comigo, se eu que sou um homem pecador, indigno, tenho poder e autoridade para dizer para este vai, ele outro vem, ele vem. Imagina Jesus. Imagina Jesus, o que ele não pode fazer com uma palavra. Jesus fez o que o centurião disse para fazer, porque o centurião disse que Jesus fizesse o mesmo. Assim como ele tinha poder e autoridade para mandar este vai, a outro vem, que Jesus fizesse o mesmo e ia acontecer. E Jesus fez. E o seu servo que estava desenganado para morrer foi curado. Amém? Porque ele fez a coisa certa. Ele mandou chamar Jesus. Ele era um camarada amável, simpático, gentil, generoso, bondoso. Glória a Deus. Aleluia. E porque a sua fé foi sábia,